Bom, boa tarde a todos. Nós temos um prazer enorme de recebê-los, todos vocês, nós aqui da mesa e todos os que que tiraram esse tempinho para nos assistir nessa webinar que eu considero assim, muito relevante, muito importante por conta do tema que nós estamos tratando e conversando já no Brasil inteiro, notadamente nesse momento de pandemia, que é orçamento do judiciário, exigências constitucionais, sociais e limitações fiscais. E eu trouxe para debater, conversar com todos vocês, aqui pela Andes, novamente agradecendo a todos, o ministro Bruno Dantas, além do ministro Bruno Dantas, cujo currículo já vou narrar, trouxe o ex-presidente da AMB, o desembargador Nelson Calandra, e trouxe o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Messina. Inicialmente, me permitam começar com um breve currículo do ministro Bruno Dantas. Eu acho que currículo é para se falar, para se dizer e para se narrar, porque essa história de dizer que não preciso falar do currículo porque o ministro é quem é, eu acho que não é justo. Muito bem, o currículo resumido, porque o currículo dele tem 200 laudas. Vamos lá. Bruno Dantas é hoje ministro do TCU, é pós-doutor pela UERJ, doutor e mestre pela PUC de São Paulo em Direito, ele é Visiting Research Fellow na Benjamin N. Cardozo School of Law de Nova York, ele é Visiting Research Fellow no Max Planck Institute of Regulatory Procedural Law em Luxemburgo e também na Universidade de Paris, Panthéon Sorbonne. Ele também é professor do Uninove, ele é também professor na UERJ, ele é também professor na Fundação Getúlio Vargas, Direito, Rio de Janeiro. Com esse currículo, o que mais me deixa muito impressionado é que o ministro Bruno Dantas já tem um currículo desse jaez com tão pouca idade, né? O ministro é muito novo e hoje parece mais novo do que sempre, do que nunca, né? Parece mais novo do que nunca. O vídeo lhe deixou muito bem. Ministro, eu sei que o tema que a gente está propondo, e quando eu propus ao senhor, você disse, mas aí você quer me matar. É um tema muito arenoso, muito difícil, porque nós estamos aí vendo o judiciário, depois da Constituição de 88, com centenas de novas competências e também o Ministério Público com centenas de novas atribuições, notadamente na área da saúde e tantas outras. Como fazer com que esse orçamento, como fazer para a gente atender o social, esse lado social que a Constituição trouxe, com esse orçamento cada dia engessado, esse engessado pode ser no bom ou no mau sentido, mas não importa, engessado por conta da lei de responsabilidade fiscal, que, como todos sabem, o orçamento do judiciário é 6% da receita corrente líquida dos estados. Nós, obviamente, tivemos um decréscimo nos últimos tempos, nos últimos meses, por conta da pandemia, a atividade econômica baixou muito, reduziu muito, e, portanto, nós estamos aí também com esse problema. Mas, ministro, a palavra é sua, o senhor tem o tempo que quiser para falar sobre o tema. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito boa tarde a todos, quero abraçar meu querido amigo e aproveitar o ensejo para cumprimentá-lo publicamente, Marcelo Burratem, pela eleição e pela posse na presidência da Andes, essa importante agremiação que congrega desembargadores de todo o Brasil. Marcelo é um daqueles magistrados devotados que tem energia de sobra e não se contém
em ficar apenas na jurisdição. O Marcelo é um defensor vigoroso das prerrogativas dos magistrados, ele tem feito ecoar a voz da magistratura aqui no Congresso Nacional em Brasília, em outras instituições, tem dado uma contribuição excepcional ao Conselho Nacional de Justiça, integrando uma comissão que é presidida, se não me engano, pelo ministro Marco Aurélio Buzzi, por designação do presidente Dias Toffoli. Então, Marcelo, depois de ter passado tantos anos no Ministério Público, que bom que veio trazer o seu talento e a sua energia para a magistratura. E agora, na presidência da Andes, eu tenho certeza que poderá desenvolver projetos importantes e levar a voz dos desembargadores do Brasil em todos os foros em que isso for necessário. Eu quero aproveitar, Marcelo, e nessa minha primeira fala, fazer um agradecimento sincero, porque você me dá o privilégio de rever agora, numa tarde de sexta-feira, em meio a uma pandemia, essa figura por quem eu tenho tanto carinho, tanta amizade, tanta admiração, que é Nelson Calandra. Você disse que meu currículo tem 200 laudas, mas você esqueceu uma coisa. Eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça de 2011 até 2013, na mesma época que Calandra era presidente da AMB. E exatamente por conta dessa convivência, nós tivemos ali uma oportunidade de firmar uma bela amizade, e eu que já conhecia Calandra pela televisão, tive, como eu disse, o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e de privar ali de valiosas lições que ele nos dava, exatamente por levar a visão de alguém que já estava, àquela altura, tantos anos, tantas décadas na magistratura. Então, quero abraçar Nelson Calandra e dizer que é uma alegria muito grande vê-lo. Também é uma satisfação muito grande estar aqui junto com os meus companheiros de mesa virtual, desembargador Nelson Messias Moraes, também querido amigo, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o desembargador Rogério de Oliveira, que é o diretor cultural da Andes, também fraterno amigo. É uma alegria vê-los neste momento. Como eu disse, foi uma satisfação muito grande aceitar esse convite, mas o desembargador Burratem, ele foi, mais uma vez, usou a sua inteligência para conseguir o que queria. Primeiro, ele me convidou, sabia que eu jamais recusaria um convite dele, mas depois me disse o tema. Se tivesse dito o tema antes do convite, talvez eu hesitasse um pouco. Seria ele que preferia aceitar um convite para jantar ou para tomar um vinho, ou eventualmente para outra coisa. Mas para falar de orçamento de judiciário para desembargadores é um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que a admiração e o respeito que tenho pela magistratura e que tive a oportunidade de expressar esse sentimento durante a passagem que tive no Conselho Nacional de Justiça e nesses anos que estou no Tribunal de Contas da União, certamente farão com que os senhores e as senhoras compreendam as palavras que vou dizer aqui, dentro de um contexto de afeto que tenho pela magistratura brasileira. O Brasil, ninguém tem dúvida disso, vive uma crise fiscal pesadíssima, duríssima, que já se prolonga aí há 6 anos. E se nós formos buscar nos últimos 30 anos, é difícil identificar uma série de 5 anos em que nós não tivéssemos passado por uma crise sequer. Vejam que o Plano Real, que é ali dos anos 90, nos tirou de uma crise tremenda, uma crise inflacionária,
que permitiu que o país finalmente entrasse... Observar, ministro. Vossa Excelência nem era nascido ainda, né? Nos anos 90. Não, já era nascido. Você sabe que Marcelo já tem 20 anos que ele diz que eu sou jovem, ele só não percebe que o tempo passa. Quando ele começou a dizer isso, realmente eu era jovem. Mas de lá para cá o tempo passou, viu, Marcelo? Mas dizer que mesmo já na vigência do Plano Real, ali nós estamos falando de 1994, 93 para 94, né, aquela transição da URV para o Plano Real, o Brasil passou por crises como a crise da Rússia, a crise dos tigres asiáticos, a crise da Argentina, que quebrou. Vejam que nesses 30 anos a Argentina já quebrou 3 vezes. Depois disso, já no governo Lula, nós tivemos uma crise tremenda, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos, ali 2008, 2009, e depois a crise que se instalou nos últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma e que, de certa forma, foi a responsável pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, observem, não é que nós temos crise nos últimos 6 anos. O Brasil é uma crise permanente com breves espasmos de tranquilidade, de momentos de normalidade. Isso, naturalmente, acaba, de certa forma, se refletindo também na administração pública e, claro, no orçamento dos diversos órgãos, das diversas instituições. Se a gente for pegar o orçamento do Poder Judiciário total, nós veremos lá, isso são dados do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça e Números, no ano de 2018, as despesas totais do Poder Judiciário somaram um número elevado, né? 93 bilhões e 700 milhões de reais. No entanto, se nós formos colocar dentro de um gráfico, nós vamos ver que essa despesa representou uma queda de quase 0,5% em relação ao orçamento, à despesa do ano anterior, de 2017. Isso mesmo depois da correção pelo IPCA. E se a gente for ver dentro desse 0,5% em que a despesa do judiciário caiu, que significa que o judiciário economizou recursos públicos, nós veremos que quase 10%, 8,8% que esse decréscimo representou quase 10% de queda nas despesas com capital. É bom, talvez, a gente lembrar, os que estão nos vendo, que nós temos fundamentalmente uma divisão aqui entre despesas correntes e despesa de capital. Despesa corrente é aquela que é do dia a dia, é pagamento com o servidor, pagamento daquelas despesas que não cessam, como manutenção predial, água, luz e por aí vai. E temos as despesas com capital, que são as despesas de investimentos. Por exemplo, reformar um fórum, ou construir um fórum novo, ou adquirir um maquinário mais moderno, ou informatização. Isso sim é despesa de capital. Contrato de manutenção de computadores, isso é despesa corrente. Observem que, dentro dessa lógica que eu disse de restrição orçamentária que impacta no gasto do Poder Judiciário, o que foi feito, basicamente, foi asfixiar o Judiciário, tirando possibilidade, tirando capacidade de investimento. Qual é o problema que se apresenta com essa redução do orçamento do Judiciário, da despesa do Judiciário, principalmente com despesa de capital? Hoje, eu diria que o grosso da despesa de capital do Poder Judiciário se dá ou com construção de instalações que são necessárias para ampliar o acesso à justiça, ou informatização dos trabalhos do Poder Judiciário, compra de computadores, compra de software, treinamento de servidor para operar essas novas tecnologias. Então, quer dizer, o que nós estamos cortando nessas despesas
é exatamente aquilo que poderia alavancar a produtividade do judiciário. Eu, quando era do Conselho Nacional de Justiça, e Calandra lembra disso, eu sempre disse que eu era muito sensível às demandas do Poder Judiciário por aumento de orçamento. Mas eu dizia que, ao lado do aumento dos recursos disponíveis em favor do Judiciário, era preciso também se fazer outras duas coisas. Primeiro, melhorar a governança do Judiciário, porque isso, sem dúvida alguma, é algo crucial. Juiz não é administrador. Juiz não tem formação para gerir um órgão público ou uma instituição que tem lá o seu orçamento aprovado por um outro poder, que é o Poder Legislativo, e que tem as restrições orçamentárias que decorrem ali da vida normal. Além disso, gerir servidor público, contratar mão de obra, contratar... Enfim, percebam, isso é trabalho para profissionais. No entanto, nós temos nos tribunais uma estrutura e uma conformação, que eu acho que a tradição recomenda que continue assim, de prestigiar ali a antiguidade, prestigiar, eventualmente, aqueles arranjos que servem para formar maiorias nos órgãos que elegem a alta direção de um tribunal, mas o certo, e isso o Conselho Nacional de Justiça vem mostrando ano após ano, e eu acho que alguns tribunais, como o Tribunal do Rio, o Tribunal de Minas, o Tribunal de São Paulo, têm dado exemplos de que é possível modernizar e profissionalizar a gestão dos tribunais, contratando diretores que são especialistas em gestão. Eu acho que passa por isso, passa por essa profissionalização, você ter um corpo de servidores que dialoga com o Tribunal de Contas, que dialoga com a Assembleia Legislativa, para que na hora de se fazer o orçamento e buscar todas aquelas ferramentas que estão na lei, no regimento da Assembleia, para melhorar o orçamento dos tribunais, mas, sobretudo, depois que o orçamento chegou, para que esse orçamento seja executado de maneira profissional, seja executado de maneira a não expor a alta administração do tribunal. E isso acaba encerrando, claro, no Tribunal de Contas, que é quem faz o controle externo da atividade administrativa no Brasil. Observem que nós temos um problema que é congênito e que, sinceramente, eu não vejo como resolver. A Lei de Responsabilidade criou o limite prudencial para a despesa do Poder Judiciário. Nós temos lá aquele 6% da receita corrente líquida, que é o máximo que o tribunal pode receber, pode gastar com o pessoal. Notem que, quando se fala de uma atividade como a do Poder Judiciário, quem faz o serviço, basicamente, são pessoas. Não dá para substituir um magistrado por um robô. Embora nós, lá no TCU, tenhamos robôs, nós temos lá, viu, o desembargador Marcelo Burraten, nós temos lá um robô chamado Alice. Temos 3 robôs, né? Temos o Alice, temos o Mônica e temos o Sofia. E vejam que, como os robôs são muito inteligentes, eles sempre levam nome de mulheres, que exatamente por isso merecem essa distinção, porque são mais inteligentes do que nós, pelo menos são mais sensíveis também, enfim. De modo que o Alice é um robô que todos os dias lê o Diário Oficial da União, lê todas as licitações que foram publicadas lá na seção específica do Diário Oficial da União, e ele verifica, mediante parâmetros que foram pré-estabelecidos, quais são os editais que têm problemas e quais são os contratos que têm problemas. Ali significa Análise de Licitações e Contratos, né? É uma sigla. E aí o Alice, ele faz a leitura do edital e ele verifica o seguinte: olha, aqui eu tenho um edital para contratação de serviço
de vigilância patrimonial. Existe um padrão de contrato, padrão de edital para esse tipo de contratação. Os prazos, os requisitos, o que a empresa precisa ter, qual é o capital social mínimo, essas coisas que todos nós sabemos. Então, o Alice ele lê esse edital e, a partir dessa leitura, ele dispara um sinal amarelo naqueles editais e naqueles contratos que tem problema. E aí isso vai direto para a caixa de e-mail de um auditor do TCU, que aí, em vez de precisar ler 1000 editais ou 1000 contratos, ele vai ler apenas aqueles que têm problemas. Observe que essa ferramenta de tecnologia da informação foi desenvolvida em conjunto pelo TCU e pela CGU, mas envolve investimento de capital. A minha pergunta é, se o Poder Judiciário, que tem uma despesa altíssima, a maior parte dela despesa com servidores, né? Seja servidores, seja com magistrados. E um dado grave também, mais de 30% do orçamento do judiciário é consumido com inativos. Há uma discussão sobre se, quando um servidor, um magistrado vai para a inatividade, se ele deveria continuar ou não a ser contabilizado no orçamento do Poder Judiciário. Essa é uma discussão que alguns estados entendem de uma maneira, outros estados entendem de outra, mas isso é um problema, porque quando você coloca mais de 30% do orçamento só para inativos, sem dúvida isso traz um impacto importante. De modo que o que eu gostaria de deixar como mensagem, não vou me alongar muito, afinal de contas, hoje é sexta-feira, final do dia, não seria uma maneira elegante de retribuir a atenção com que os senhores e as senhoras me distinguem, a prosseguir por muito tempo com um tema enfadonho, que é falar de orçamento. Mas a mensagem final que eu gostaria de deixar é que eu enxergo uma necessidade, viu, Marcelo, de se ter um amadurecimento do discurso do Poder Judiciário em busca dessa profissionalização, melhor governança, mais investimento em tecnologia. O processo eletrônico é uma realidade, não adianta resistir, brigar contra o processo eletrônico, porque o processo eletrônico vai permitir que os tribunais trabalhem com menos servidores, porque aquele servidor que geralmente tem como função dar andamento burocrático ao processo, né? Sai lá do gabinete do magistrado, estava concluído, volta para a secretaria, aí vai para o escaninho, aí o servidor precisa ir lá expedir, alimentar o sistema de publicação no Diário de Justiça, aí depois tem que bater lá o carimbo, fazer a certificação de que foi publicado, depois vai um outro lá para expedir uma intimação, depois vai um outro para certificar que foi feita a intimação. No processo eletrônico, tudo isso é feito automaticamente. Você clicou, aquele negócio já vai para o Diário da Justiça. Foi publicado, clicou, já está certificado também, a certidão já está ali automaticamente. O magistrado terminou de digitar a sentença, apertou o botão, já foi para o Diário da Justiça para publicação. Então, eu penso que a informatização é o futuro. E, embora haja aí nos últimos, pelo menos nos últimos 15 anos, um investimento consistente em informatização, eu penso que ainda falta muito, principalmente nos estados, porque como há uma limitação ali orçamentária muito, muito forte, muitos estados não têm dinheiro para comprar computadores na quantidade que seria necessária. Muitas comarcas são tão precárias que o juiz precisa levar o seu computador de casa. Se ele não levar, ele não tem... Aí chega lá, não tem internet. Quer dizer, é uma coisa que precisa, e eu acho que esse é um trabalho que a Andes pode fazer, e esse é um discurso que a Andes pode entoar. Não é a simples busca por mais orçamento, é a busca por racionalização do trabalho. Precisa remunerar o magistrado de maneira digna
precisa ter servidores em número suficiente. Agora, isso tudo precisa ser feito dentro de um ambiente de governança pública no qual o Poder Judiciário saiba quem ele é perante a população e o que ele quer ser perante a população. E isso nos remete a uma questão que é muito estratégica para o Poder Judiciário, que é quem nós queremos ser e o que nós vamos fazer. Será que o Poder Judiciário não precisaria fazer campanhas de comunicação social para mostrar à população o seu trabalho, o valor que tem o trabalho de um juiz, o trabalho de um desembargador, o trabalho de um servidor da Justiça? Será que o Poder Judiciário não deveria ter programas que o Ministério Público faz isso com muita competência, de engajamento social, sabe, para mostrar naqueles mutirões que nós fazíamos, né, Calandra, lá no CNJ, para mostrar para a população a face do Poder Judiciário, em vez de o judiciário esperar que o jurisdicionado vá ao fórum, o judiciário ir a comunidades carentes, eventualmente levar ali uma van com um juiz, com servidores, para receber da população as reclamações. Eu acho que os tempos modernos exigem ideias modernas. E se a jurisdição é uma função popular, não é? O judiciário precisa estar atento ao que um consumidor do seu serviço pensa sobre a qualidade daquele serviço. É preciso lembrar que se a jurisdição é a expressão de um poder, ela é também um serviço público de primeira grandeza, de primeira necessidade. Não se asseguram direitos sem um judiciário atuante, sem um judiciário eficiente. Aliás, a forma mais fácil e mais rápida de se negar direitos à população é enfraquecer o judiciário, porque os direitos ficam apenas no papel. Então, sem um judiciário que faça valer aqueles direitos que estão prometidos na lei e na Constituição, certamente a população passará por privações das mais variadas ordens. Meus amigos, eu poderia falar aqui até à noite, mas, como eu disse, não seria de bom tom submetê-los a essa sessão de tortura por muito mais tempo. Então, desembargador Marcelo Burrata, mais uma vez, receba meu abraço. Parabéns pela posse na presidência da Andes. Vou ouvir com muita atenção meus fraternos amigos Calandra, Rogério e Nelson Messias, e estarei aqui à disposição para as perguntas que eventualmente desejem fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, ministro Bruno Dantas. Esse é um tema que realmente é palpitante para o judiciário, porque eu costumo dizer que o judiciário é esse mastodonte, mas efetivamente, por conta da capilaridade que ele tem, é difícil não ter um orçamento grandioso. Nós temos, o Poder Judiciário está nos 5.700 municípios, e com todos os problemas decorrentes dessa gestão, né, servidores, juízes e tal. Mas a gente vai falar nisso um pouquinho mais para frente, porque agora a gente quer ouvir um pouco do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, natural da cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, foi presidente do Tribunal de Minas no biênio 2018-2020, continua, desembargador do TJ em Minas Gerais, como eu disse, desde 2010, atualmente compõe a segunda Câmara Criminal, possui formação superior em Direito e em Pedagogia, mestrando e doutorando na Universidade Autônoma de Lisboa, foi professor de processo penal da Faculdade de Direito Vale do Rio Doce, FADVALE, professor convidado de Direito Penal e Processual Penal do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, é professor de Direito Penal e professor e Processual Penal do
curso de formação inicial de juízes substitutos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, além de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e curso da Fundação Getúlio Vargas, FGV Rio. Além disso, ele fez parte do programa de capacitação do Poder Judiciário, além de curso a súmula vinculante na experiência americana e brasileira, mestrado por professores, ministrado por professores da University of Florida. Vice-presidente legislativo da Associação dos Magistrados Brasileiros, um colega que tem todo o cabedal para explicar um pouco para a gente da sua experiência de estar num tribunal, me parece o maior tribunal em termos de comarcas do Brasil. Nelson, é com você, então, a palavra é sua, meu amigo. Agradeço, Marcelo Borratem, presidente da Andes, ministro Bruno Dantas, prazer em revê-lo. Nos conhecemos também à época em que o senhor era conselheiro do CNJ e eu sempre lá estava ao lado do Calandra, levando as angústias da magistratura brasileira. Aliás, o senhor sempre uma cabeça privilegiada, não sabe pensar apenas sobre o que se passa no Tribunal de Contas, hoje é ministro do TCU, mas é um homem que tem uma larga visão dos poderes do Estado, e para nós é uma honra tê-lo aqui, trazendo essa sua visão sobre orçamento, sobre a gestão orçamentária. Saúdo lá o nosso querido Rogério de Oliveira, o nosso Calandra. Eu fico muito feliz com as suas falas, o ministro Bruno Dantas, porque é exatamente o que nós pensamos e foi sob os auspícios da governança eficiente que nós assumimos o Tribunal de Justiça e o fizemos dentro desses preceitos que o senhor acabou de dizer aqui e que não podemos desprezar, que, lamentavelmente, não somos preparados para a gestão, somos preparados para julgar. Por isso mesmo, temos que trazer para o nosso lado técnicos eficientes, colocá-los em posições estratégicas para que possamos bem gerir o Poder Judiciário, que dentro dessa tripartição de funções do Estado é o único poder técnico que não é ungido pelo voto popular, mas que tem a sua legitimidade na Constituição da República e que precisa cada vez mais ser reforçado e visto pela sociedade como um poder onde o equilíbrio entre o fraco e o forte se faz fundamental, principalmente em momentos de crises não só institucionais, mas as crises pessoais. Precisamos inverter essa lógica da litigiosidade e buscar mais a consensualidade, o que fizemos, e nos preocupamos muito com governança, o ministro Bruno, porque nós precisamos mudar paradigmas nos tribunais de justiça deste país. E o senhor falou algo aqui muito interessante, de forma muito breve, que os tribunais geralmente sempre privilegiaram a antiguidade e é bom que a experiência ela esteja presente entre nós, mas que nós tenhamos a consciência de que as escolhas para dirigir os tribunais elas não devem mais passar apenas para o aspecto de se prestar uma homenagem a uma pessoa. Nós devemos escolher pessoas realmente qualificadas, que saibam pensar, ou que tenham a capacidade de pensar a instituição e melhorá-la, porque a sociedade precisa de um poder judiciário atuante, célere, e que possa entregar a ela o que ela necessita a tempo e modo. Então, nesse sentido, ministro Bruno, hoje nós estamos aqui para falar sobre orçamento, mas é impossível falar sobre orçamento sem falarmos em Estado de Direito, independência dos poderes, o respeito à independência a cada um, a formatação do orçamento e colocá-los dentro de uma concepção que eu até diria dentro de uma lógica, de um tripé, que para mim são destaques em uma gestão de um tribunal, que é o salto de qualidade na gestão financeira, a perspectiva da tesouraria,
aliada à própria gestão orçamentária, com uma perspectiva no planejamento, e devem todas caminharem juntas. A valorização do planejamento, um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, ele é fundamental para que possamos fazer ou elaborar um orçamento conectado com a realidade de cada tribunal e uma gestão de riscos eficientes, que é preconizada pela própria Lei Complementar 101 de 2000, que é a estruturação definitiva e consolidação de uma boa reserva de contingência, que muitas vezes elas não são bem aceitas por aqueles poderes que não fazem o dever de casa. Porque quando o gestor, ele gere de forma correta o seu orçamento, as suas finanças, ele tem condições de alcançar o que se preconiza a Lei Complementar 101, que é buscar um contingenciamento de orçamento exatamente para enfrentar eventuais crises ou eventuais situações que possam permitir alguns investimentos imediatos. Como nós estamos vivenciando agora essa pandemia do coronavírus, que as receitas caíram drasticamente do Poder Executivo, que é na esfera federal, estadual, municipal, e aí que reside a necessidade dessa gestão de riscos, a eficiência na gestão de riscos. Então, o orçamento é aquilo que o ministro Bruno acabou de dizer. Não é buscar mais orçamento. O que adianta buscar mais orçamento se você não tem condições de racionalizá-lo e fazer uma boa gestão orçamentária, compatibilizando-a com a sua gestão financeira? Então, é preciso eleger prioridades quando vai elaborar um orçamento, e eu sempre digo que o orçamento participativo, quando você ouve todos os agentes que estão envolvidos naquela instituição, a sua possibilidade de elaborar um orçamento mais eficiente, ela é muito maior. Quando se ouve os juízes lá no interior, como no caso do judiciário, nós somos, ministro Bruno, 298 comarcas, num estado com 853 municípios, mais de 21 milhões de habitantes e um tribunal com um orçamento entre as despesas correntes de capital e para pessoal de quase 8 bilhões de reais ano. E as despesas correntes e de capital hoje, ministro Bruno, é fundamental que tenhamos em mente que elas devem sempre passar pelo Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário. Nós somos muito mais qualificados para evitar evasão fiscal e o fazemos de modo muito eficiente, principalmente aqui em Minas Gerais, o meu estado, sobre o qual eu posso falar. O Fundo do Judiciário, que é composto por taxas de fiscalização do extrajudicial e de custas, é com ele que nós atendemos todas as despesas correntes e de capital. E, com isso, passamos a modernizar o nosso tribunal. Quando eu assumi o ministro Bruno, de 297 comarcas, eu tinha apenas 12% dentro do processo judicial eletrônico. Eu falei, não é possível que vamos utilizar ferramentas do século XIX no século XXI, que é uma expressão que o nosso querido amigo Calandra sempre usava quando estava na IMB. Em 1 ano e 1 mês, nós atingimos 100% de implantação do processo judicial eletrônico. E eu fico a imaginar, nesta pandemia, se não tivéssemos feito isso, como haveríamos de enfrentar essa situação? Nós somos um dos tribunais mais eficientes em termos de prestação jurisdicional na pandemia. O Brasil inteiro está acompanhando isso. Se nós não tivéssemos buscado essa modernização que o senhor aqui preconiza, na busca da eficiência da instituição, para mostrar para a sociedade por que viemos e como podemos bem atendê-la, nós estaríamos aí numa situação muito difícil. E a governança, ela é fundamental. E não se faz governança apenas com membros do Poder Judiciário. Eu tive o cuidado de buscar técnicos eficientíssimos, formados na Fundação João Pinheiro e em outras instituições muito qualificadas,
tanto na área orçamentária como financeira, de planejamento. Outro setor estratégico para uma instituição como o tribunal, a comunicação, ela é estratégica, e a própria parte jurídica, para evitar exatamente os desvios, para que tenhamos um controle maior. O ministro falou aí no computador Alice. O ministro, eu fui o primeiro tribunal no país a implantar um compliance. Nós temos aqui o compliance, adotamos o fator K, recebi logo no início o ministro do Tribunal de Contas da União, conversamos muito e fiz um planejamento sobre construção, reformas e ampliação de fóruns, porque a qualidade, as condições de trabalho, elas são fundamentais também para o desenvolvimento da nossa missão. Em 2 anos, nós conseguimos licitar e construir 25 novos fóruns, deixei em andamento, e muitos quase na hora de inaugurar, em torno de 45 a 50 fóruns para o próximo gestor, num planejamento estratégico de 100 fóruns. Nós temos fóruns em Minas Gerais que estão sendo corroídos por rios, que passam próximo a eles. Então, nós precisávamos atender todas essas situações. E o mais interessante é que o orçamento do judiciário nos estados, ministro, o senhor fala aqui em mais de 93 bilhões de orçamento para o judiciário, e acabou de informar aqui uma queda de quase 0,5% em relação a 2017. Quando nós nos modernizamos, nós economizamos também papéis, economizamos combustível, economizamos em pessoal. Eu entendo que a gestão eficiente é exatamente isso. Você dar um salto de qualidade e, ao mesmo tempo, diminuir o seu custo. E a lei de responsabilidade fiscal é a espada de Damocles, que todo gestor anda com ela sobre o pescoço. E a lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes, ela não é muito compreendida por um dos poderes, porque dentro dessa tripartição de funções, que eu disse logo aqui no início, cabe ao executivo arrecadar e repassar para os outros poderes. E o executivo, quando o faz, ele não faz nenhum favor. O Estado brasileiro assim foi definido. Ele é o executivo, ele executa as políticas públicas. O legislador, ele vai nos trazer a normatização da vida do cidadão e das instituições. Nós seremos os aplicadores e os intérpretes da lei, e coube a ele arrecadar e repassar. Então, quando ele nos repassa, ele não faz favor. Os tribunais não têm que ir de pires nas mãos até o Poder Executivo. O Poder Executivo tem que compreender que o poder é uno. E sendo uno, nessa tripartição de funções, cada um vai cumprir a sua. E cada um cumpre para o outro. E é necessária a compreensão de que o Poder Judiciário também arrecada para o Executivo. Quando o mal pagador não o paga, por exemplo. E nós temos que buscar alternativas, como a execução fiscal eficiente que fazemos em Minas Gerais, arrecadamos muito para o governo. O protesto, buscar o extrajudicial como uma forma ágil de se recuperar tributos quando eles se perdem. Então, é necessária essa relação harmoniosa entre os poderes, e nós não podemos entender que asfixiar um dos poderes é importante para a República, para o Estado de Direito. Não o é. Os poderes têm que caminhar de forma harmoniosa, respeitosa. A lei de responsabilidade fiscal muitas vezes não é compreendida. Nós sabemos, por exemplo, que a Previdência, o senhor falou aí que 30% dos servidores são inativos. E é verdade, é assim no país inteiro. Agora, quando a lei de responsabilidade fiscal diz que dentro daquele limite pode excluir ou deve excluir os inativos, o legislador foi muito sábio quando ele assim o disse, porque há o caráter contributivo. Estou encerrando. Há o caráter contributivo e, efetivamente, nós precisamos retirar
da Lei de Responsabilidade Fiscal esse quanto que se paga. Por quê? Muitas vezes o poder público se apossou, se apropriou desses recursos e está tão somente devolvendo. Ele não está tirando dinheiro do seu orçamento para entregar para o pensionista ou para o aposentado. Ele está apenas pagando o que ele se apropriou. Agradeço pela oportunidade. Ministro Bruno, esses encontros eles são fundamentais para nós que estamos nos tribunais. Burratem. Podemos fazer mais desses encontros, chamarem outros presidentes, porque ouvir uma cabeça brilhante como do ministro Bruno Dantas é, na verdade, uma situação alentadora para nós. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Nelson. O ministro Bruno Dantas, certamente, no final, vai usar a palavra. Tem algumas perguntas aqui. O embaixador Rogério também está lá se coçando, já também fazer as perguntas. Mas, assim, eu costumo dizer, ministro Bruno Dantas e o Nelson Calandra, que o problema fala-se muito em enxugar gelo no judiciário, né? Julgar hoje é como se fosse enxugar gelo. A nossa distribuição, no Brasil inteiro aumenta exponencialmente. Eu costumo dizer, ministro Bruno Dantas, presidente Messias e Calandra, que o problema não é enxugar gelo, é faltar o pano. Esse é o problema. É faltar dinheiro para comprar o pano. Então, é muito difícil um país com essa magnitude, de quase 9 milhões de quilômetros quadrados, com 5.700 comarcas, com um dos maiores níveis de litigiosidade do mundo, ministro Bruno. Outro dia eu estava conversando com o ministro Fux, que é oriundo do Rio de Janeiro, e ele vem dizendo que o nosso grau de litigiosidade é quase de 93%. Não há sistema que suporte isso, ministro. Não há sistema que permita que isso vai explodir. Não há como o judiciário conseguir absorver essa demanda. E eu trazia, e já desde 2006, eu, então, concorria a uma monografia lá no Inovari, eu já dizia que o principal é a gente tentar conseguir fazer as chamadas conciliações pré-processuais. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de orçamento, e, na verdade, na ponta estão os processos, né? Os orçamentos, eles existem para quê, né, Calandra? Para julgar os processos, para contratar servidor, para contratar computador, para contratar juiz, para botar desembargador, para quê? Para julgar processos que são trazidos por quem? Pela população, pela sociedade. A sociedade traz os processos para a gente. Como sabem, a jurisdição é inerte. Então, é essa equação, ministro, que é muito difícil. E por isso eu chamei o Calandra aqui, para ele dar essa conotação um pouco mais política, porque nós ouvimos dois grandes técnicos com visão social, né? Mas o Calandra passou o tempo que passou, tanto na presidência do tribunal como na MB, tentando melhorar o orçamento do judiciário por conta de tudo isso que eu falei, por conta do grau de litigiosidade, por conta da capilaridade, por conta da ausência do exponencial crescimento das distribuições. E mais, só para finalizar, ministro, 60% dos processos brasileiros executivo fiscal. Executivo fiscal. Bom, Calandra, eu vou deixar com você. O Calandra, eu também, querido amigo, e está há muito tempo, nos conhecemos. O Calandra, desembargador de carreira do TJ de São Paulo, entre 1981 e 2015, foi ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, foi ex-presidente da APAMAGES, Associação dos Juízes de São Paulo, paulistas. Ele é diretor, eu nomeei, estou muito satisfeito, você talvez não saiba, eu nomeei o Calandra diretor nacional da ANDES, na parte institucional e das relações com o Congresso Nacional. Calandra, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigado por ter aceito o convite.
tem que abrir o seu microfone. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade maravilhosa de encontrar o presidente Marcelo Burratem, encontrar meu irmão de coração, Bruno Dantas, que eu admiro profundamente. Seja certo que onde você caminhar, em qualquer lugar que você vá, está junto a minha admiração, o meu apreço por você e de vê-lo conosco desde os primeiros passos, como um dos melhores consultores jurídicos que o Senado e a Câmara já tiveram, e ver a sua caminhada na PUC, os professores deslumbrados com seu talento maravilhoso para a pesquisa, para o ensino, e o que falam de você em outros estados, em termos de qualidade de trabalho, em termos de acessibilidade. O juiz não é um castelo de porta fechada. O juiz é um templo aberto para a cidadania. Eu acho que esse é a característica que deve ter o juiz. Falar do meu irmão, Marcelo Nelson Messias de Moraes, falar de um irmão mais novo, que ele disse, uma das maiores inteligências que esse país já teve, e demonstrou agora na presidência do Tribunal de Justiça, e antes de ser presidente, quando acabou incrementando o projeto das APACs, que recupera 99% das pessoas condenadas. Eu iniciei esse movimento com o Mário Toboni aqui no estado de São Paulo, depois acharam que nós éramos avançados demais para a época que nós vivíamos, acabaram com as APACs em São Paulo. Mas numa conversa que nós tivemos, o governador de Minas, com o Nelson Messias e eu, o governador falou: olha, Calandro, eu acho que essa PAC que você inventou lá e que desativaram, eu vou implementar em Minas. Ele falou: explica direito para o Nelson Messias aqui, que ele vai nos ajudar a implementar. E foi, realmente, considerado pelo governo da Coreia a melhor experiência mundial em termos de recuperação de preço. E nós devemos isso ao governo de Minas Gerais e ao presidente Nelson Messias de Moraes, que deu o sopro vital para essa ideia, Marcelo. Tem aqui atrás de mim, Marcelo, uma homenagem a você. É um quadro de tropeiros conduzindo a tropa nos Lençóis Maranhenses, que me foi presenteado por um artista plástico aí do Rio, que homenageia o Maranhão, a tua cidade, e eu trago isso aqui para me proteger na minha retaguarda aqui e para me iluminar nesse lugar tão bonito que são os Lençóis Maranhenses, onde você várias vezes pisou lá quando era menino, né? E eu tive o privilégio e a honra de ser adotado pelo Maranhão, a ponto do presidente Sarney falar: Calandro, você não precisa marcar hora comigo, você é de casa, você pode bater na porta e você vai ser sempre recebido como um de casa, próprio dos grandes estadistas e dos grandes presidentes que o Brasil já teve. Eu queria também homenagear o Rogério Oliveira Souza, nosso colega da magistratura carioca, sempre ímpar, e o Marcelo Burratem, que tantos exemplos nos trouxe. Enfim, se eu fosse me alongar muito, teria que estar saudando uma multidão de gente que está nos vendo aí pela internet. Mas eu queria dizer que o judiciário, Nelson, mostrou a que vem em Minas Gerais, pela sua gestão desbravadora. Qual outro presidente conseguiria atravessar os desastres que ocorreram em Mariana, as barragens, milhares de pessoas magoadas, ofendidas, vidas destruídas, e você chegou e botou o pão da justiça na mão da população mineira, com expedientes avançados para a época que nós vivemos, corajosos, e, sobretudo, para levar justiça para essas populações. Eu tive um debate com o ministro Joaquim Barbosa, não sei se o ministro Bruno Dantas lembra,
que nós brigávamos muito, eu e ministro Joaquim Barbosa e ministra Eliana Calmon. E até ontem comi um bolo do livro de receita dela, bolo de laranja da Bahia. A Lucy tem o livro de receita da ministra Eliana e as trocam receita entre elas. E de dizer que o debate que eu tive foi exatamente em favor da criação dos tribunais, queria ouvir a sua opinião também sobre isso, dos tribunais regionais, que fazem imensa falta em Minas, um dos maiores estados do Brasil, não tem um tribunal regional federal. A Bahia, a nossa Bahia tão grande, não tem um tribunal regional. E a região norte, o nosso Pará, o nosso Amazonas, sem nenhum tribunal regional federal, que faz parte da organização. E o ministro Joaquim Barbosa falou, não, Calandro, não pode, porque onde já se viu, é mais despesa. Eu falei, ministro, eu não estou pedindo para o senhor fazer mais do mesmo. Palácios suntuosos, nada disso. Eu queria que o senhor criasse os tribunais para atender o povo. Tribunais totalmente digitalizados, tribunais que pudessem dar vazão. Não tem sentido, às vezes em Brasília a gente encontra processos do Pará, do Amazonas, que a passagem para vir a Brasília custa mais caro do que ir para Miami e para Paris, a partir do Amapá, a partir de Manaus, a partir de Belém. Então, como fica a parte que não pode, se contrata um advogado local, não pode acompanhar o processo em Brasília, porque é inviável economicamente se deslocar até Brasília. E eu acho que tem que haver essa modernização dos nossos tribunais. 20, 30 anos atrás, eu encontrei na Alemanha os tribunais funcionando num sistema de locação de espaço, de hora, para os ministros da Suprema Corte Alemã, sem aquele aparato imenso que muitas vezes nós construímos com alguma ideia do passado. Hoje, os prédios têm que estar noutra dinâmica, eles têm que ser verdes, eles têm que ser autossustentáveis, eles têm que produzir menos lixo, menos detrito e trazer mais paz para o nosso povo. Eu acho que a justiça tem que... Ainda hoje participei de um debate onde se critica muito o Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo parâmetro orçamentário. É uma crítica totalmente oca, porque os números não são aqueles que estão na reportagem. O tribunal tem reduzido a sua dotação orçamentária, mas eu me recordo, na época que eu chefiei o gabinete do presidente do TJ de São Paulo, um visitante estrangeiro botou o dedo no meu nariz e falou, Calandro, como é que vocês escrevem um orçamento? Porque eles tinham acesso, através da internet, da peça orçamentária do Tribunal de São Paulo, a verba de investimento era R$1. Ele falou, uma justiça que investe R$1 em modernização não pode ser uma justiça séria. E aquilo era uma ficção, porque, na verdade, nós colocávamos R$1 no orçamento, como verba de modernização e investimento, e depois tinha que sair de pires na mão pedindo suplementação orçamentária. E seria importante ouvir a sua opinião, não sei, o espaço que nós teremos para receber os ensinamentos daqueles que realmente podem ensinar, podem falar. Nosso presidente da ANDES, nosso sempre presidente do TJ de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes, e o nosso ministro Bruno Dantas, professor de todos nós. Fico vendo as suas decisões no Tribunal de Contas da União e sempre muito feliz, porque eu vejo que ali está um jurista comprometido com a realidade do Brasil, comprometido em fazer justiça, e sempre vejo Vossa Excelência levantando o seu pedido de vista naquilo que é realmente relevante, ainda que isso lhe dê um trabalho extraordinário. A gente sabe como é difícil para um ministro levantar a mão no meio de uma sessão com outros ministros e chamar para si, abrir uma divergência
num tema, muitas vezes, que envolve o Brasil inteiro. Só mesmo para agradecer, e eu acho que falei mais do que podia, mais do que devia. Ok, a tua experiência é muito boa. Eu passo a palavra diretamente ao Rogério, que deve ter algumas perguntas também. Vamos começar com você, Rogério. Obrigado novamente, Rogério. Eu apresentei, não vou apresentar agora. Rogério, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, da 22ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, meu colega de bancada, e é diretor cultural da ANDES no Estado do Rio de Janeiro. Rogério, a palavra é sua. Primeiro, Marcelo, eu queria agradecer a participação em mais essa live. E já, como eu falei na última vez, eu acho que você está marcando um bom tempo com essas lives, porque tem inovado não só nos assuntos, como na oportunidade que dá às diversas correntes, às diversas atuações dos magistrados, né, dos nossos colegas, no Brasil afora. É muito importante ouvir as experiências dos outros estados. Quando eu estava vendo aqui o fundo aqui da tela aqui do Calandra, eu pensei que fosse aquele quadro que uma vez também ombreou um ex-presidente do tribunal, que foi a saída dos judeus do Egito. Mas então o Calandra esclareceu que não, é uma coisa mais próxima de nós ainda, né? Que é nos Lençóis Maranhenses. E quando eu ouvi aqui a voz do Messias, Nelson Messias, ex-presidente do TJ de Minas, eu me falei, esse rapaz tem voz de locutor. Acho que ele está no local errado aqui. Ou então tem que aproveitar depois, quando chegar a aposentadoria, e fazer uma carreira na rádio. Que realmente é uma voz de ombrear qualquer um. Parabéns, Nelson. Agora, Bruno, me permita chamá-lo assim, eu venho acompanhando a sua carreira não só no Congresso Nacional, porque depois eu vim a saber que você era muito amigo do Marcelo, do qual eu já era amigo, e aí me interessei mais ainda pela sua carreira, e certamente quando estava no CNJ, deve ter acompanhado um processo que marcou muito aqui no Rio de Janeiro, que eu e mais 2 colegas ingressamos no CNJ para conseguir que a votação dos membros do TRE fosse em aberto, fosse uma votação aberta. Não sei se Vossa Excelência estava lá nesse período, mas foi um processo que o relator entendeu aquilo como uma prova de transparência na administração dos tribunais. Então, me parece que, apesar de ter saído do Rio, foi uma recomendação do CNJ naquele momento para que essa resolução fosse aplicada em todos os tribunais do Brasil. E me parece que foi bom, embora traga mais trabalho, né, para todos, porque há de se fundamentar de alguma forma essa votação em aberto, mas, na verdade, os tribunais mostram, na verdade, quem eles estão escolhendo, né? Agora, eu estou chamando a atenção aqui que eu estou vendo lá na sua retaguarda o livro do Getúlio Vargas. Me permite. Eu vou dizer por quê. Vou dizer por que eu estou chamando essa atenção. Exatamente, já li esse. Vou dizer por quê. Porque eu acabei de ler a biografia escrita pelo Foster Dulles, um americano brasilianista, a biografia do Carlos Lacerda, que foi um grande oponente do Getúlio Vargas durante toda a sua vida. E eu vou trazer esse conflito aqui para dizer o porquê da minha pergunta. O Getúlio Vargas era um estatista, né? Ele entendia o Brasil como um Brasil grande no sentido de o Estado ser um agente produtor de riqueza e administrador de riqueza. Já o Carlos Lacerda, desde o início, defendia a tese contrária, que o Estado é um Estado pequeno e deve deixar a iniciativa privada, a administração do que pode ser administrado pelas forças privadas e gerar riqueza, que gera de uma maneira muito mais eficiente que o próprio Estado. E nós, desde o Fernando Henrique para cá, nós temos enfrentado esse debate entre o Estado grande e o Estado pequeno. Entre o que é a função do Estado, o que é a função do particular, das empresas, do cidadão assumir. E isso toca também a nós do Poder Judiciário. Porque, na verdade, quando nós falamos de orçamento do Poder Judiciário, nós só temos um bolso para pagar isso, que é o bolso do contribuinte. Isso não sai de outro lugar. De uma certa maneira ou de outra, sai ou das custas judiciais, ou de um imposto, ou de um tributo, o que for. O dinheiro não nasce em árvore.
né? Nós temos que arrecadar esse dinheiro e daí aplicar esse dinheiro. Eu me recordo quando o Calandra fez a menção com o presidente Joaquim Barbosa, que ele fez uma carga exatamente contrária à criação de mais 5 tribunais regionais federais. Eu não sei se hoje, eu estou falando aqui como para lançar aqui a ideia, se hoje, com a imensa informatização que nós temos, se ainda se faz necessário, isso eu tenho um receio pessoal quanto a isso, porque eu sei que a cultura brasileira do administrador, seja ele qual for, é a construção de grandes palácios, de grandes pirâmides. Então, se investe muito em construções mastodônticas que vão custar muito caro para as gerações futuras. E nós estamos caminhando para um mundo cada vez menor. O que antes era preciso uma sala imensa para um computador, hoje nós temos um computador no nosso bolso, no nosso celular. A justiça é a mesma coisa. Se na minha época de estagiário eu precisava de um arquivo imenso, o escrivão tinha aquelas fichinhas, o Bruno não pegou essa época, com certeza que é um garoto, né? Aqui nós, os mais velhos, pegamos essa época, que era o fichário do escrevente, né? E ele fazia aquilo e estava tudo na cabeça dele. Passamos para a máquina, passamos para o computador, que hoje está na nossa mesa, toda uma vara judicial hoje, uma serventia judicial, cabe na nossa mesa de escrivania. Então, essas grandes construções, esses grandes palácios hoje são uma coisa do século XX. Não é mais do século XXI. Não estão mais, essa necessidade não está mais presente. Porque isso vai custar caro, não é para a gente, porque nós vamos construir. Construímos. Mas para quem virá depois da gente? Para quem virá depois da gente? Então, a minha pergunta no orçamento é isso. E o Nelson Messias disse bem isso. Nós temos uma dificuldade na gestão. E uma gestão que aparece é a gestão que constrói. Como da sociedade brasileira colocar a placa na parede. Mas não é isso que vai fazer uma justiça melhor, mais eficiente, mais produtiva. O que o jurisdicionado quer é uma sentença rápida e que decida com o mínimo de seriedade e de uma certeza de imparcialidade o seu problema cotidiano, que é a batida de carro, a prestação da mensalidade, o divórcio dele. Ele não quer saber se o juiz tem um gabinete de 100 metros quadrados. Não quer saber se o juiz tem carro do último ano ou não. Ele quer ter uma sentença para resolver o problema dele da semana passada. Claro, amadurecida a decisão judicial, ela deve ser dada, deve ser produzida em um tempo razoável, que é o que a Constituição nossa colocou dentre as garantias de um processo rápido e célere. Então, a minha pergunta é essa. Até onde nós podemos gerir orçamentos judiciários no sentido de melhor prestar a jurisdição? E acho que a resposta foi dada na sua própria palestra, que enquanto não informatizarmos 100%, a justiça vai continuar sendo uma justiça de papel. É o que o Calandra falou. Como é que um amazonense vai levar a Brasília o seu processo judicial? Não precisa. Ele manda pelas vias informatizadas. Então, a informatização hoje deve ser uma preocupação de primeira necessidade em qualquer tribunal do país. E aí eu reponho, será necessário criar mais tribunais? Isso que eu coloco. Ou será que é necessário criar, talvez, mais juízes, mais magistrados, mais cargos para a atividade fim? Porque todo tribunal que se cria, nós temos a atividade meio, que é a própria administração do tribunal. E isso também custa dinheiro. E não é atividade fim. Então, eu acho que o Nelson Messias fez uma gestão extraordinária em Minas Gerais, no sentido de uma maior eficiência com os recursos reduzidos, e eu acho que nós temos que caminhar para isso. Não é que o orçamento ele seja... No orçamento nunca é o ideal, sempre a gente quer mais no orçamento, mas uma gestão eficiente, com base na racionalidade e na informatização, mais de 100%, para mim, hoje, é o que o judiciário deve visar. Então, acho que a minha participação é nesse sentido. Agradeço, Marcelo, e fica a minha bola no alto aí. Ministro Bruno Dantas, está com você a palavra aí, ministro Bruno Dantas, e quero que nessa... Está me ouvindo, ministro? Perfeitamente. Perfeitamente. Agora congelou a sua imagem. Mas acho que eu posso ir respondendo. Então. Alô? Congelou.
mas eu acho que eu posso responder. Mas pode falar, porque está online. Ele que O caiu diretor lá. cultural aqui assume a presidência temporária. Assume imediatamente. Está no estatuto. Está no estatuto. Está no estatuto. Consegui. Está me ouvindo, ministro? Ouvi perfeitamente. Bom, depois de ter ouvido o presidente Nelson Messias falar, e que feito, né? Assumir um tribunal do porte do Tribunal de Justiça Mineiro, detectar logo que assume o seu mandato ali de 2 anos, determinado pela Loman, que apenas 10% dos processos estavam digitalizados, enfim, e chegar dentro da sua gestão a 100%. A primeira questão é como é que se pôde chegar a 2018 sem essa informatização? Né? Porque isso é inimaginável. Agora, que bom que Minas Gerais, que o Tribunal de Minas Gerais teve um gestor do porte de Nelson Messias, que, por ter essa visão, essa compreensão do que verdadeiramente é importante, investiu os recursos necessários e conseguiu fazer a informatização. Calandra... Ministro, não é à toa o sobrenome do Nelson, né? Não é à toa. Ministro Bruno, só que agora eu voltei aqui, melhorou a internet, mas nessa resposta que o senhor der e tal, tentar abordar essa capilaridade, o judiciário com essa capilaridade dessa forma e com esse nível de litigiosidade, como que a gente pode compatibilizar isso? Perfeito. E quando eu vi Calandra falar, eu me recordei, Calandra, eu já estava ao fim do meu mandato no CNJ, em 2013, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 73, você se recorda disso, criou-se um impasse, o senador Renan Calheiros era o presidente do Senado, se recusou a promulgar a Emenda Constitucional, alegando que a Câmara havia modificado a Emenda 73, criou 4 tribunais regionais federais, né? Um em Minas, um na Bahia, um no Sul, acho que no Paraná, se eu não me engano, e um em Manaus. E o Senado, a mesa do Senado, se recusou a promulgar aquela emenda constitucional. Posteriormente, foi ajuizada uma ação de inconstitucionalidade e o ministro Joaquim Barbosa suspendeu a emenda constitucional. Aliás, houve uma situação interessante. Numa viagem oficial do presidente do Congresso, o primeiro vice da Câmara dos Deputados, que na ordem ali da mesa do Congresso era que assumia, ele promulgou a emenda constitucional enquanto o Renan Calheiros estava viajando. Então, o deputado André Vargas foi quem promulgou essa emenda constitucional. Eu me recordo muito bem disso. E aí alguém ajuizou uma ADIM e o ministro Joaquim Barbosa suspendeu, e até hoje não foi julgado o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Agora, eu sou daqueles que pensa como o desembargador Rogério de Oliveira Souza. Eu acho que já fez sentido no passado e havia uma certa visão de que a representação do Poder Judiciário era um edifício bonito, palácio da justiça, aquela coisa imponente que trazia, que levava ao cidadão uma percepção ali do Templo de Temis, essa coisa toda. O mundo hoje não permite mais isso, né? Essa que é a verdade. Nós sabemos que o Estado brasileiro tem carências tremendas em áreas como educação, saúde, segurança, saneamento. É algo que ofende o cidadão brasileiro a se deparar com um palacete sendo construído. Então, já não há mais espaço para isso. O próprio CNJ editou uma resolução parametrizando ali como é que os prédios do judiciário poderiam ser gastos, exatamente para evitar isso, que grandes palácios fossem luxuosos, fossem construídos. E eu acho que Rogério tocou num ponto crucial, com o qual eu concordo. Quando se cria um tribunal,
novo, toda a área meio que é necessária para se fazer um tribunal funcionar precisa ser duplicada. Então, se você tem um TRF da primeira região em Brasília, que tem jurisdição sobre Minas, o que é que nós precisamos mais? De um prédio novo para o tribunal, um tribunal em Minas, um departamento de pessoal novo para o Tribunal de Minas, um controle interno novo para o Tribunal de Minas, uma biblioteca nova para o TRF de Minas, uma consultoria jurídica nova para o Tribunal de Minas? Ou será que é mais útil, mais importante que, eventualmente, se lance mão de uma regra que a Constituição permite, que é criar uma Câmara Regional lá em Minas Gerais, que vai funcionar de maneira enxuta, eventualmente até num convênio com o Tribunal de Justiça, usa uma das salas do Tribunal de Justiça, os desembargadores podem se reunir ali, ou mesmo num prédio da Justiça Federal, deve ter uma sala lá para fazer a sessão de julgamento ali daquela Câmara Regional. Eu acho que é preciso repensar essas prioridades, porque Rogério falou com a experiência que tem e com a competência que tem. Nós vemos, hoje em dia, é claro que os juízes sonham em ser desembargadores, é natural que isso, e é legítimo que seja assim. Agora, será que nós devemos alimentar e nutrir esse sonho em detrimento de que esses recursos que terão que ser investidos para a área meio, eventualmente sejam direcionados para a área fim? Eu acho que é um dilema, é algo que diz muito com escolha de prioridades, com noção estratégica. Eu acho que é preciso, claro, ter a presença do Estado. Agora, vejam, o estado da Bahia, que é o meu estado natal, é um dos estados no Brasil que tem o maior número de comarcas. Isso foi produto de uma gestão, na época que o grupo do ex-senador Antônio Carlos Magalhães governou a Bahia, que era uma forma de fazer política. Você abria um fórum em cada cidade, era uma maneira de prestigiar um prefeito, era uma maneira de prestigiar o vereador, mas será que isso faz sentido hoje? O problema é que agora tentem extinguir uma comarca para ver o drama que é. Né? Porque todas as vezes que se cria uma comarca nova, é preciso ter um diretor do foro, é preciso ter um prédio, é preciso ter um serviço predial. Ao passo que se tiver... se um pequeno município que não justifica uma comarca integrar uma outra maior, o magistrado pode ir ali fazer as audiências, vai ter um local, pode ser na prefeitura, pode ser em qualquer lugar, não importa. Um prédio público qualquer, e que seja possível atender a população com dignidade, atender as pessoas e prestar jurisdição ali de maneira mais imediata. E aí, Marcelo, eu vou ao ponto que você menciona. Essa capilaridade do judiciário, em minha opinião, é o que dá ao judiciário, o que deu, pelo menos, ao judiciário, essa legitimação perante a população. O cidadão gosta de saber quem é o juiz da cidade. O cidadão gosta de saber que ali vai ter um juiz que vai julgar a sua causa. Não é à toa que os senhores têm mais experiência que eu, poderiam dizer isso com muito mais propriedade, não é à toa que a Constituição aboliu a figura do juiz de fora. A Constituição disse que o juiz deve morar na sede da comarca, exatamente para evitar que você tenha lá um juiz que vem lá da capital, mora lá na capital, mas é o juiz titular aqui da cidade, ou seja, não vive os problemas da cidade, não compreende as questões que afligem a população. Agora, isso tem um limite também. Nós temos, veja, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. É possível colocar um juiz em cada município? Evidentemente que não. Claro que não. Então, eu acredito que aí sim nós temos que mesclar os métodos de solução de conflitos, entendendo que todos eles devem estar à mão do Poder Judiciário. É o Judiciário que deve manusear todos eles. Quando o Código de Processo Civil fala de mediação, fala de conciliação,
é importante que essas técnicas sejam utilizadas dentro de um centro judiciário vinculado ao tribunal, para que o tribunal se faça presente ali mesmo no momento em que uma sessão de mediação é feita, ou uma audiência de conciliação sem a presença de um magistrado ou sem a presença de um serventuário da justiça. Eu acho que nós temos aqui que fomentar mais ainda. Eu sei que os tribunais do Rio de Janeiro, de Minas e de São Paulo possuem centros judiciários muito desenvolvidos, com magistrados competentes à sua frente, mas tem estados em que isso ainda é muito incipiente. Eu estou discutindo hoje lá no TCU a criação de um centro de mediação, porque reconheço a utilidade. É preciso que a gente tenha condição de ir para uma era em que a população enxergue, claro, o Poder Judiciário como algo absolutamente indispensável, como expressão do poder estatal, mas que não ache que quando um mediador vai lá para discutir o seu caso, aquilo ali não é o Poder Judiciário, aquilo é o Poder Judiciário, aquilo não é processo. Não é? Tem um professor espanhol que ficou radicado no México, chamado Niceto Alcalá Zamora e Castillo. Ele tem uma obra seminal para os estudiosos do direito processual civil. Eu gosto de processo civil. E o professor Alcalá Zamora e Castillo dizia o seguinte: os conflitos podem ser resolvidos de 3 formas. A primeira não é recomendável, por isso ela deve ser proibida pelo sistema e deve ser tolerada apenas em casos excepcionalíssimos. É a autotutela. Ou, como se diz em espanhol, autodefensa. A segunda é a autocomposição. E aí nós temos técnicas as mais diversas. Tem uma conciliação, tem uma mediação. Não é? E a terceira é o processo. Mas vejam que todas elas, claro, exceto a autotutela, mas todas elas devem constar à disposição do Poder Judiciário, como acontece nos Estados Unidos. Você tem lá a jurisdição multiportas. Quando o cidadão chega ao edifício do fórum, ele não sabe se o caso dele será apreciado pela via processual, ou seja, a jurisdição clássica que nós conhecemos, ou se ele vai ser remetido para sessões de mediação, ou se vai para a conciliação, ou se vai para, se eventualmente tiver uma cláusula arbitral, se vai para a arbitragem. Percebam, o cidadão não tem a obrigação de saber de que maneira o Estado vai encaminhar a resolução do seu conflito. O que ele sabe é que ele tem um problema e que ele quer a solução daquele problema. Então, se nós tivermos isso em mente, e aí Calandra, Rogério, Nelson Messias, meu querido Marcelo, eu acho que é essa a visão que os magistrados devem ter. Como os senhores são a encarnação do Poder Judiciário, os senhores representam o Poder Judiciário, o Judiciário é o que os senhores pensam. E eu fico feliz de, num fim de tarde, agora já à noite, sexta-feira, ter sido brindado com esse privilégio de ouvir cabeças pensantes, cabeças tão, sabe, com ideias modernas, com ideias novas, sabe, que não estão amarrados às velhas fórmulas do passado. Vejam que Calandra, nosso decano aqui desse painel, na minha opinião, é quem tem as ideias mais modernas. Então, Calandra, embora eu já não seja mais aquele jovem que Marcelo apregoa por aí, eu quero te dizer que eu admiro muito, sabe, a tua criatividade, a tua engenhosidade, a cabeça oxigenada que você tem, sabe, sempre aberto para novos influxos, e é por isso que você é o baluarte da justiça brasileira que é e que continuará a ser. Então, eu gostaria, Marcelo, para encerrar aqui, fazer agora um agradecimento carinhoso, afetuoso para todos vocês. Primeiro, a Nelson Calandra, depois a Nelson Messias e, por último, mas não menos importante, Rogério de Oliveira, já considerando que você, Marcelo, presidente aqui da mesa, já foi abraçado
do começo ao fim. Então, também agradeço a você o convite para estar aqui hoje falando para todos aqueles que nos acompanham aqui na Andes e o público em geral. Bom, muito obrigado. Quero dizer a vocês que eu acho que a gente nunca chegou a tanto público externo nesse patamar, né? Realmente é uma surpresa, uma agradável surpresa não por vocês, que vocês trariam qualquer público acima desse, mas pela Andes mesmo. Mas, Calandra, eu quero deixar um minuto para você, para as suas palavras finais, depois o Nelson também, tá? É com você, Calandra. Bom, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite, a confiança do presidente Marcelo Burratem, agradecer ao meu presidente do Tribunal de Justiça de Minas, Nelson Messias de Moraes, pela honra que nos concede de participar desse evento, ao Rogério de Oliveira e Souza, desembargador do nosso sempre queridíssimo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu era muito ligado ao Tiago Ribas e nós combinamos primeiro, se um dia eu for presidente do TJ de São Paulo, a primeira coisa que eu vou fazer é extinguir o Tribunal de Alçada. E o Tiago falou, eu também. Aí o Tiago chegou primeiro, extinguiu o Tribunal de Alçada do Rio e modernizou o Tribunal de Justiça do Rio e transformou o Tribunal de Justiça do Rio naquilo que depois o Luiz Fernando e outros que vieram na sequência, inclusive o Luiz Sveiter, deram seguimento. Esse quadro que você vê é uma cópia do que tem aí no Rio. Só que o autor fez a cópia para mim e ele escreveu. Eu não podia escrever o mesmo que tinha aí. Foi um brinde, um presente que eu ganhei do nosso colega carioca. Eu estava certo, então, né? Eu estava certo, então. Mas no meu está escrito Tropeiros e o único lugar que tem uma cena dessa que eu vi é no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. Falar de Bruno Dantas é falar da juventude brasileira. Todos nós, mais antigos, queríamos ter um filho como o Bruno. Professor, artista, tudo. Falaram da voz do Nelson Messias, mas essa voz dele é inconfundível. Mas a inteligência dele, num debate, é algo extraordinário. Nós participamos de vários debates no Brasil inteiro. Eu com o Nelson Messias e com outros colegas, inclusive do Rio de Janeiro. Então, foi, para mim, uma honra imensa estar aqui. E eu, Bruno, quando eu falo, meu pai me lembrava muito das coisas, eu criticava muito as coisas que meu pai falava, né? Porque isso invariavelmente acontece, e eu criticava alguns aspectos. Ele falou, olha, você critica tanto esse jornal aqui popular, notícias populares, mas o jornalista está recebendo para escrever, tem um homem que fabricou o papel, o outro que transportou o jornal, o jornaleiro na rua, que é uma cadeia toda de pessoas que dependem disso. Eu acho que no Brasil, pós-guerra mundial virótica, e no mundo, o mundo vai ser completamente transformado. E eu queria muito que a inteligência de colegas como Rogério, como Nelson Messias, como Marcelo Burratem, nosso ministro Bruno Dantas, pudesse estimular e inspirar você, jovem brasileiro, você, mulher brasileira, que está assistindo essa nossa conversa, esse nosso diálogo, para você salvar o Brasil de novo, descobrir o Brasil de novo, encontrar novos caminhos que matem a fome do nosso povo, que resgatem a saúde pública no nosso país, que salvem a nossa classe médica, tantos médicos mortos nessa pandemia, cujo único pecado foi cumprir seu juramento de defender a vida com todas as suas forças. Eu tenho tantos amigos, perdi poetas, perdi amigos, e Paulo Bonfim, que foi poeta dos poetas, ele dizia, olha, Calandra,
nós vivemos uma época em que as máquinas se humanizam e os homens se maquinizam. Então, esse coração que bate aí no peito de vocês, paradigmas para a nossa juventude, para as nossas famílias, é alguma coisa que vai inspirar. Eu acho que essa live vai produzir muitas reações e muita gente pode até discordar, brigar com a gente, criticar a gente, mas ouçam esses exemplos, que são exemplos de brasileiros comprometidos com a luta por um país melhor. Muito bom, Nelson. Parabéns. Messias, a palavra é sua, meu amigo. Nelson, falta o som. Precisa apertar o som aí. Gostaria de agradecê-lo, Marcelo, pela oportunidade de participar deste momento tão importante para o judiciário brasileiro, com a presença do nosso querido ministro Bruno Dantas, uma cabeça, uma inteligência privilegiada da República. Meu amigo, meu irmão Henrique Nelson Calandra, irmão de muitas e longas caminhadas pela vida fora. Rogério, também diretor aí da Andes, o meu afetuoso abraço. Estarei sempre à disposição para participar destes momentos. Eu gostaria só de fazer uma colocação aqui, ministro Bruno, se me permite, não é nenhum contraponto, não há esse interesse. A Bahia tem 417 municípios e 276 comarcas. Minas tem 853 municípios e 298 comarcas. Minas representa mais de 40% da demanda do TRF1. Ou seja, o erro está lá na elaboração da Constituição, quando não criaram um TRF em Minas Gerais. Portanto, eu que vejo aqui no dia a dia a delegação de jurisdição que as justiças estaduais recebem dos TRFs, principalmente matérias previdenciárias, eu sei o quão é importante o Tribunal Regional Federal mais próximo ao seu povo, para poder julgar mais rápido, uma justiça federal capilarizada. É por isso mesmo que já escrevi 2 artigos defendendo o TRF em Minas, e estou de acordo, não precisamos de prédios suntuosos para o funcionamento da justiça. O nosso dever é entregar a jurisdição. Aqui em Minas Gerais, todos os prédios que construímos e que estamos construindo são absolutamente necessários, pessoas que não tinham condições de trabalho, e tudo absolutamente simples. Não há necessidade de suntuosidade, nisso todos têm razão. É necessário mudar paradigmas. Portanto, eu gostaria que, ao final, agradecer, inclusive, por essa belíssima palestra, ministro Bruno Dantas, meus caros amigos, e a filhotinha aí, Marcelo. Tá? Um grande abraço. Essas lives são fantásticas, mas ela não tem jeito, né, filha? Então, eu passo a palavra para você, Rogério. Para as tuas... Eu só posso agradecer e realmente confirmar as primeiras impressões que eu tive do Bruno Dantas quando eu acompanhei a sua carreira aqui no Rio de Janeiro. Para mim é uma satisfação ter contracenado nessa live. E assim, acho que a sua presença no Tribunal de Contas já fez diferença. Já fez diferença. Quero agradecer ao Calandra, que é um jovem companheiro de lutas aqui, e o Nelson Messias, que realmente eu vi a administração dele, que eu tenho colegas juízes em Minas, e sempre falaram do Nelson Messias. Então, agora eu estou confirmando o que eles falaram, e só foi coisa boa. Marcelo, devolvo a palavra para o encerramento, e uma boa tarde para todos aí. Nós já estamos quase com 1h45, nunca foi tão longo nosso webinar, mas eu quero dizer, Bruno, que o Rio de Janeiro tem uma justiça itinerante bem atuante aqui. Nós temos justiça itinerante, nós temos aqui o NUPEMEC, que é o Núcleo de Mediação também
muito forte aqui no tribunal. Você sabe, aqui no Rio de Janeiro, a gente criou o fundo dos mais antigos do Brasil, que ajuda na composição da renda final. Podíamos ter falado aqui de orçamento ainda, nós estamos com problema de orçamento no Brasil inteiro, a justiça pedindo mais, os governos dando menos. Isso é assunto para outra ocasião, porque é realmente muito interessante. E quero dizer a você, amigo, que o colega, o amigo Fábio Medina Osório, está mandando um abraço para você aqui, perguntou para você se nós já temos um governo digital. Mandou perguntar isso para você, Bruno. Na verdade, foi enviado um projeto de lei, né, para o Congresso. Foi fruto da comissão que eu presidi, por designação do presidente Rodrigo Maia, mas eu tenho a impressão que não foi votado ainda. Está na Câmara dos Deputados o projeto. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram perguntas. Existem várias perguntas, mas o tempo acabou ficando muito curto. Nós temos que fechar. Quero agradecer novamente a todos. Nelson, Marcelo, eu esqueci de dizer, mandar um abraço para o Fábio Medina, né? Que é tá bom. Professor, amigo, quero convidá-los a todos para, eventualmente, fazermos e produzirmos uma nova webinar com esses assuntos. Ficou muita coisa sobre orçamento ainda de fora, que a gente vai falar. Bruno, ministro, você ter aceito o convite no momento desse, é motivo de bastante satisfação e gáudio para Andes, que realmente precisa se firmar e dizer que a Andes, na verdade, está se ombreando a outras associações para a defesa da justiça, a defesa do cidadão e do jurisdicionado. Não há dissenso. Então, muito bem, agradeço a todos e muito boa noite.